É muito comum ver pessoas falando sobre o poder do pensamento e como ele pode mudar a sua vida para melhor, se você pensar da forma positiva. Mas vou lhe mostrar que não é bem assim que as coisas funcionam. É só você ficar comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal se você concorda que o YouTube está precisando de mais divulgação científica. E me responde aqui nos comentários. Você acredita que os seus pensamentos têm o poder de mudar as suas atitudes? Para podermos entender um pouco melhor o papel do pensamento, vou lhe convidar para conhecer um pouco sobre o Albenei. Ele é um rapaz que tem por volta de 25 anos e que está passando por um episódio de depressão. Desde a adolescência, ele é uma pessoa mais introvertida, de poucos amigos e um tanto quanto inseguro. Agora, ele relata estar desesperançoso, com pensamentos pessimistas a maior parte do dia. Ouvindo isso, um de seus poucos amigos, para tentar ajudá-lo, disse que ele está assim por causa desses pensamentos e que para ele poder melhorar, ele tem que pensar em coisas boas. E que mesmo se as coisas não estiverem tão boas assim, conforme ele for mudando seus pensamentos, elas vão melhorando junto. Vem cá, você já deve ter ouvido algo semelhante a isso, né? Não só nesse contexto, mas em outros também. Um contexto que eu vejo muito é no desenvolvimento pessoal. As pessoas falam dos pensamentos quase como se eles fossem capazes de materializar as coisas na nossa frente. Bem, a realidade não é tão bonita assim, e os pensamentos, embora sejam muito importantes, não são mágicos. Mas, se conhecermos bem a realidade, podemos sim agir para mudar ela, e eu vou lhe mostrar isso até o final desse vídeo. A verdade é que nós gostamos de ter a ilusão de que estamos no controle de tudo, e se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Mas, quando olhamos bem à nossa volta, não é bem assim. Afinal de contas, quem nunca pensou em fazer uma dieta até o final ou praticar exercícios regularmente, mas parou nas primeiras dores ou nos primeiros pudins? Tendemos a acreditar que é o pensamento que gera o nosso comportamento, ou seja, eu vejo o pudim na minha frente, penso no como ele deve estar gostoso e então eu vou lá comer ele. Mas o que os estudos em psicologia comportamental têm demonstrado é que não é o pensamento que controla o comportamento. Na verdade, o pensamento nada mais é do que uma classe de comportamentos. Ou seja, o que controla o comportamento de comer ou não pudim é a presença do próprio pudim. Quando vemos o pudim todo delicioso na nossa frente, ele é que está controlando o comportamento de ir lá pegar um pouco e ao mesmo tempo de pensar no quão gostoso que ele deve estar. Esse é um ponto importante para entendermos. Enquanto não descobrirmos o que controla o nosso comportamento, não adianta tentar pensar diferente. Para o Albenei, a mesma coisa que está controlando o comportamento dele a ponto de deixá-lo depressivo, está também controlando a forma como ele pensa. E para que o Albenei consiga superar essa depressão e nós consigamos fazer algo que desejamos, mas que não estamos conseguindo, temos que entender 3 fatores. O primeiro fator é o que está controlando o comportamento. Sempre que nós nos comportamos, estamos respondendo a alguma coisa que está no nosso ambiente. As pessoas à nossa volta, as coisas que estão acontecendo, ou seja, o contexto onde estamos inseridos. O segundo fator é que temos que entender o nosso comportamento em si. Cada pessoa se comporta de uma forma diferente, por mais que o contexto possa ser igual. A forma como nos comportamos hoje é devido à nossa história de vida. Se olharmos para o nosso próprio passado, vamos perceber que temos um padrão comportamental para os contextos semelhantes. Ou seja, sempre que estivermos em situações mais ou menos parecidas com a atualidade, nos comportamos mais ou menos da mesma forma. Por último, temos que entender que tudo o que fazemos produz uma consequência, e essa consequência é que faz com que nosso comportamento se repita. Por isso, o principal ponto para mudarmos algo em nós é descobrir quais são essas consequências e tomar atitudes que mudem essas consequências. As atitudes que temos que tomar vão depender muito. Algumas vezes podemos mudar diretamente a consequência, como por exemplo, ir praticar exercício junto de uma pessoa que gostamos. Assim, por mais que fiquemos cansados do exercício ou fiquemos um pouco doloridos, estaremos adicionando a consequência de passar um tempo junto dessa pessoa. Outras vezes temos que agir mudando o contexto. Se eu gosto muito de pudim, mas quero cortar ele do meu cardápio, tenho que evitar qualquer situação que me deixe com acesso fácil a ele.
Senão, meu histórico pessoal já demonstrou repetidas vezes que eu não vou conseguir me conter em comer pudim. Mas também pode acontecer de, no nosso histórico pessoal, nós não tenhamos de fato aprendido uma forma de se comportar que faça com que tenhamos a consequência adequada. No caso do Albenir, muito provavelmente ele sempre se comportou de forma a ficar mais solitário, nunca precisou ter muitos amigos e, até então, essa forma de agir estava gerando consequências boas para ele. Tanto é que ele se manteve assim. Mas agora, agir assim não gera mais as consequências que geravam quando ele era adolescente. E provavelmente por isso ele tenha começado a entrar em depressão. Em casos assim é um pouco mais complicado, e ele vai conseguir aprender formas de lidar com isso através da psicoterapia. Inclusive, se você se identificou de alguma forma com o BNI e está se sentindo mal com essa situação, o melhor conselho que posso lhe dar é procurar uma psicoterapia. Depressão não é frescura, é um estado mental que gera muito sofrimento, mas que pode ser tratado com o auxílio de um psicólogo. E até para você que tem algumas questões pontuais que gostaria de mudar na sua vida, mas não sabe por onde começar ou como fazer isso. A psicoterapia também pode lhe ajudar. Você gostou desse vídeo? Me deixa um comentário aqui falando o que você achou dele. E se tivesse interessado pelo tema, aqui no canal tem vários vídeos explicando a teoria por trás da ciência do comportamento. Dá uma conferida lá. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Ah, quase esqueci. A história do OBNI é totalmente fictícia. Podem ficar tranquilos que criei ela só para ajudar na didática desse vídeo.